Oi gente, tudo bem? Meu nome é Chu e hoje nós vamos reagir a um vídeo que questiona o porquê que Portugal está 70% vazio. E porquê que a gente vai reagir a esse vídeo? Porque eu postei para vocês um vídeo que eu vou deixar até aqui no card sobre um programa do governo para povoar essas áreas que estão vazias. Vamos entender então porquê que ele está vazio, quais são os motivos e vamos comentar também. Então vamos reagir ao vídeo. Este aqui é Portugal, e esse é o mapa que mostra onde a maioria das pessoas estão vivendo em Portugal. 70% do país abriga uma pequena população. E como você pode ver, Portugal não é uma grande nação. Sua área é comparada a alguns estados do Brasil, como Santa Catarina e Pernambuco. Ainda assim, o clima de Portugal é mediterrâneo, com clima temperado. Assim como acontece com seus vizinhos europeus, como a Espanha, França e Itália. Um clima temperado, chuvoso no inverno e com verão seco e quente. Coloca seco nisso aí, viu? Mas apesar de suas semelhanças, Portugal é um dos países com menos população entre os de clima mediterrâneo, tendo quase 4 vezes menos pessoas que o Marrocos, quase 6 vezes menos pessoas que a Itália e quase 5 vezes menos do que a Espanha. Na verdade, toda essa região do mar Mediterrâneo divide um tipo de clima semelhante, o CSA e o CSB, que são climas mediterrâneos. E, em geral, as regiões onde existem esses climas são mais habitadas, mas em Portugal é diferente. Eu não sei se teve a ver com o facto de muitas pessoas terem migrado da área rural para a cidade, e isso é algo que a gente falou durante muitos anos, mas talvez tenha tido agora outro motivo, visto que é diferente do resto da Europa, que eu realmente também não sei. Eu achava que era por isso. Por exemplo, assim, que as condições dentro da zona rural estavam ruins, então as pessoas migraram para a cidade. Isso era o que eu sempre imaginei que seria. O país pode ser dividido entre dois climas principais. O Mediterrâneo de verão ao sul, que é o CSA, e o Mediterrâneo de verão fresco, que é o CSB e fica ao norte. Nossa, onde eu vivia é o fresco. Verão fresco, eu não quero imaginar como é que é o verão quente. Meu Deus, deve ser horrível. No caso de Portugal, o clima mais frio abriga a maior parte da população, com a região mais quente sendo em geral desabitada. Isso é um fenômeno que acontece em poucos países, e é algo surpreendente para países europeus que têm a tendência da concentração populacional serem regiões mais quentes. Mas em Portugal, cerca de 83% da população vive na parte de clima mais frio, e o restante na parte de clima mais quente. Lisboa é o distrito mais habitado do país e a capital. Eu morava em Lisboa. E no verão é muito quente, é um quente sem brisa. Eu até falo que o clima verão aqui no Brasil é muito diferente, pelo menos aqui onde eu moro, em Minas Gerais. Chove muito e é tão gostoso, eu adoro a época do verão aqui, aquelas chuvas, ai eu amo. Só que agora vocês falam assim, mas na época do verão é quando enche, também já vivi em casa que enche. Hoje em dia, graças a Deus, não tô, mas quando enchia era ruim. Muito ruim, nossa, muito ruim mesmo. Que é cercada pelo estuário do Rio Tejo, que é o mais extenso da Península Ibérica, dando à região de Lisboa um ótimo posicionamento natural. Para se ter uma ideia... Quando eu morava, o Rio Tejo fedia demais. Nossa, horrível. Porque ele ficava cheio e nada esvaziava, e quando esvaziava era um fedor horrível. Nossa, muito ruim. 1/5 da população portuguesa vive aqui. É a capital de Portugal desde 1255 e permanece assim até hoje. Outros distritos de Portugal também são bem populosos. Em Porto, 17% da população vive aqui. E praticamente os 5 maiores distritos abrigam quase 50% da população portuguesa, sendo os anteriores. E Setúbal... Ai, que bonito! O jeito que eu falo Setúbal. Mas como tem o acento no U, é Setúbal. E não Setúbal, mas só uma observação. Braga e Aveiro. E destes, apenas Setúbal está na região sul, com um clima quente. E o mais interessante é que a região sul também tem grande parte da sua população na região extrema, do distrito de Faro. Esse distrito abriga algumas das maiores cidades do sul, como Portimão e Faro. O sul também tem 2 dos distritos mais despovoados do país, como Porto Alegre e Beja, ambos com as menores densidades demográficas e população de Portugal. Isso parece ser estranho, porque uma região tão quente e agradável de se viver estaria tão despovoada. Ou melhor, porque 70% do território português está tão desabitado. Vamos entender isso agora. O mapa topográfico de Portugal nos ajuda a investigar esse fenômeno. Quanto mais claro, menor é a altitude do local. As montanhas em região de muita altitude
como planaltos têm a tendência de concentrar menos população. Eu acho engraçado eu falar isso porque aqui em Minas Gerais é só montanha. Quer dizer, pelos entendidos, não existe montanha no Brasil, né? Então eu não sei se é serra, eu não sei. Só sei que tem muitos pontos altos. E aqui a gente vive tranquilo no meio daqueles morros gigantes, é de boa. Por motivos como a dificuldade de locomoção, criar assentamentos e principalmente de fornecimento de alimentos e água. Mas como Portugal é um país montanhoso em geral, é difícil não habitar regiões de alta altitude. Para você ter uma ideia de tudo isso, Portugal é afetado pelas altas cordilheiras da Península Ibérica, como por exemplo as Cordilheiras Cantábricas, que ficam ao norte. Vocês acreditam que eu não sabia? E faz com que essa seja a região mais montanhosa e acidentada do país, o que dificultou historicamente a presença de cidades no interior. Para você ter uma noção, enquanto a costa norte tem grandes cidades como Braga, Aveiro, Guimarães e tantas outras, no interior podemos destacar Vila Real e Viseu, que estão na Cordilheira Cantábrica. Além desta, a Cordilheira Central e o Planalto Central da Península Ibérica também afetam muito o interior de Portugal, enquanto a costa do país é muito menos acidentada. Historicamente, todos esses efeitos geográficos fizeram com que os povos que habitaram a região do atual Portugal escolhessem certas áreas para viver. Quando os romanos, por exemplo, invadiram a Península Ibérica e começaram um processo de pacificar as tribos da península, construíram uma imensa rede de estradas e começaram as primeiras regiões mais desenvolvidas. Essas estradas passavam por cidades. Vocês estão vendo que aqui, ó, onde eles construíram as estradas, não está nas áreas mais montanhosas. Ali não tem estrada, não. Como Bracara, o nome romano dado à atual cidade de Braga, bem como as grandes cidades romanas evitavam as montanhas da Península Ibérica, como Lamego, Viseu, Egitânia e Conímbriga. E antes mesmo do primeiro reino de Portugal se formar, a densidade demográfica da região sul é muito mais desabitada hoje, e isso pode ter ocorrido pelas invasões árabes na Península Ibérica. Em 711, houve uma invasão islâmica liderada pelas forças muçulmanas do norte da África, o que resultou na rápida conquista da maior parte da Península Ibérica pelos muçulmanos. Teve origem na expansão do Califado Omida, que estava estabelecido no Oriente Médio. Um exército muçulmano liderado pelo general Tariq ibn Zayed cruzou o Estreito de Gibraltar em 711 e derrotou as forças visigodas, lideradas pelo rei Rodrigo na Batalha de Guadalete. Essa batalha marcou o início da rápida expansão muçulmana na Península Ibérica. E enquanto as forças muçulmanas avançaram para o norte, conquistando cidades e territórios visigodos ao longo do caminho, em pouco tempo a maior parte da Espanha... Isso é quase uma aula de história, gente. Entende tanta coisa que eu já não lembro? ...estava sob controle muçulmano. O Califado Omida estabeleceu o Emirado de Córdoba na região, que se tornou o centro de poder islâmico na Península Ibérica. Com tudo isso, com o passar dos séculos, reinos cristãos se formam ao norte da Península Ibérica e começam um processo de reconquista e batalhas com os muçulmanos. Portugal surge em 1139, e com os exaustivos séculos de guerra, a população ao sul da península obviamente vai diminuindo, seja fugindo das intensas guerras, ou por constantes batalhas que culminaram na morte da população civil. Entre essas, podemos destacar a Batalha de Guadalete, em 711, a conquista de Silves ao sul de Portugal, em 1189, ou a conquista de Faro, em 1249. E atualmente a maioria da população portuguesa realmente prefere viver na costa. Isso porque a costa é muito mais atrativa do que as altas montanhas do interior. Mas também não foi nada construído lá, né? Então, óbvio que é mais atrativo. Teve mais investimento na cidade, ali no litoral. Se tivessem investido também naquelas áreas, também seria atrativo. Mas também, digamos que viver lá deve ser tão agradável, mas tão agradável, porque eu acredito até que a cidade ela é mais quente por causa do asfalto e tudo mais, então talvez seja muito mais agradável viver no interior de Portugal. Pode ser muito mais gostoso. Que estão a mais de 1000 metros acima do nível do mar, enquanto a das áreas mais baixas está a uma média de 90 metros e são em maioria planas. E aqui nós temos um problema que ninguém pensa. E se vier um tsunami igual aquele de 1755, o que acontece com esta gente toda? Aí ninguém pensa nessas coisas, porque catástrofes naturais acontecem e a gente tá vendo cada vez mais. Eu voto e ir pro interior. E por estas altas montanhas estarem no interior, isso cria efeitos diretos no clima e na vegetação de Portugal. Tanto que este aqui é um mapa de precipitação no país,
A costa norte é a região com maior quantidade de precipitação, o que cria um clima melhor para a agricultura e a vida humana. O sul de Portugal apresenta a menor incidência de chuva do país e são os lugares mais secos. Portugal está localizado ao norte dos trópicos. Isso cria um efeito de clima mais seco por todo o mundo, bem como acontece na Espanha e na Itália. A linha do Equador determina o meio dos trópicos e as regiões subtropicais tendem a ter um clima mais seco. E sabe o que é engraçado? Quando é verão, a África traz para nós os ventos de África. E normalmente vem acompanhado de muito mosquitinho, um calor bem seco. Aí quando é inverno, vem os ventos do Ártico. Então a gente fica com um clima seco e ao mesmo tempo muito frio. E, nossa, quando vem esses ventos para lá, ai meu Deus, é horrível. Como é o caso do extremo sul de Portugal. E para além de tudo isso, durante o século XX, durante o governo de Salazar, Portugal passou por um período ditatorial. O Estado, mais centralizado, focou mais nas regiões costeiras, onde a maioria da população portuguesa já vivia. Salazar se baseava em outros nacionalistas europeus, e foram uma fonte de inspiração para ele em duas frentes: a da propaganda. Uma curiosidade, eu não sei se todo mundo sabe disso, provavelmente não, né? A Ponte 25 de Abril antes se chamava Ponte Salazar, ela só virou a Ponte 25 de Abril quando teve a Revolução. Meu pai chegou não a construir ela, porque ela era pequenino, mas chegou a fazer manutenção nessa ponte. E a da repressão. Com a criação da censura, da organização de tempo dos trabalhadores, esse Estado procurava assegurar a doutrinação de largas massas da população portuguesa, ao estilo do fascismo. Então, ter a população concentrada em pequenas regiões foi importante nesse período. Salazar governou Portugal por um período de 48 anos. E esse homem aqui, ele fez uma coisa muito engraçada quando estava tendo, acho que era a Segunda Guerra Mundial, ele, em vez de fazer alguma coisa, que também tem muita coisa que a gente possa fazer numa guerra, né? Ele vai lá e lança uma propaganda de como Portugal era grande. Para ele, Portugal era gigante, porque tinha a colónia do Brasil, tinha colónias em África. Então ele juntou tudo no mapa e quis mostrar para o mundo, mas ninguém ligou, porque estava todo mundo empenhado na guerra, ninguém ligou para isso. Mas ele tentou. E foi o regime mais longo da Europa Ocidental. Depois de Salazar, as maiores cidades portuguesas ganharam cada vez mais população, como Porto e Lisboa. E com tudo isso, fica muito mais fácil entender porque o interior de Portugal é tão despovoado e o que faz 70% do país ser praticamente vazio. Nossa, deve ser tão agradável viver lá, deve ser tão gostoso. Eu acho que é, eu acho que deve ser sim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, deixem os vossos comentários aqui embaixo, sempre respeitando o amiguinho, tá bom? E é isso, e até a próxima vídeo. Fui!